Seja bem-vindo, queridos professores, para mais uma aula do PEC. Temos o prazer de lhe receber para trocar ideias, compartilhar informações. E antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, quero lhe pedir um grande favor. Curte o vídeo, compartilha, ativa o sininho para você receber mais programações, mais conteúdos, para que juntos possamos trocar ideias. E no final, comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo do vídeo, vamos interagir, nos passe informações, como é que está sendo a escola dominical aí da sua igreja, como é que está sendo o desenvolvimento dos seus alunos, como está sendo produzidos os seus recursos, enfim, vamos interagir, vamos compartilhar ideias. A lição de hoje é a lição número 7. A lição número 7, mas antes de iniciarmos, eu me chamo Diego Anderson, sou da Igreja do Tempo Central da Assembleia de Deus, da classe Juniores. Nesse momento, vamos dar início à nossa lição de hoje. A nossa lição é a número 7, sobre o tema Amor de Deus nos consola. Guardando no coração, tenho muita confiança em vocês e me orgulho de vocês. No meio de todas as nossas aflições, eu continuo muito animado e cheio de alegria. A referência bíblica que você vai repassar para os seus alunos é 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 4. Continuando na nossa revista, o objetivo da lição de hoje: entender que Deus é o consolador perfeito para os momentos de dor e aflição. Seu amor é verdadeiro, consola e não abandona. Mas no momento de animação, de alegria com seus alunos, você coloca um louvor abençoado. O louvor da nossa lição de hoje, indicado para a nossa revista, é Eu Vou, de Aline Nascimento. Queridos professores, o tema de hoje, da lição 7, é muito importante, porque o amor de Deus nos consola. Você está na sala de aula, juntamente com seus alunos, com o seu material que você produziu, como este lindo material de Jesus Cristo, aonde foi material, foi usado com EVA. Mas você vai estar lá ensinando para os seus alunos que esse personagem, Jesus Cristo, ele veio para esta terra para nos ensinar que no céu há um Pai todo-poderoso, consolador, que nos ajuda e nos guia. Mas as nossas crianças não entendem ainda isso. Ou até então, deveriam entender. Mas a nossa missão, a sua missão, querido professor, nós fomos chamados para ser embaixadores de Cristo, ministros do seu evangelho aqui nesta terra. Então, a nossa missão é ensinar para essa criança que existe um Senhor que ela pode clamar, que ela pode buscar, ela pode procurar entender na sua Bíblia Sagrada quem é esse Jesus. Esse Jesus é aquele que é o amigo, ele é aquele que vai nos ajudar. O próprio Jesus disse para os seus discípulos que ele ia para junto do Pai, mas ele ia nos deixar um consolador. Mas a vida é tão difícil. A vida ela pode ser fácil quando nós buscamos ao Senhor. Mas tudo isso a criança ela não consegue muitas vezes memorizar, muitas vezes colocar em prática, porque a criança ela está vivendo um momento. E o momento dela é de brincadeira, é de diversão. Mas como ensinar essas crianças a fazer as coisas certas? Será que devemos ficar com raiva o tempo todo? Se estamos com raiva o tempo todo, o amor de Deus não está no nosso coração. Então você, com o seu lindo recurso, você vai apresentar isso para as crianças. Devemos ficar maltratando os nossos amiguinhos? Faça essa pergunta para o seu aluno na sua sala, no dia da escola bíblica dominical. Devemos ficar mal-humorados o tempo todo? Como vamos estar evangelizando o nosso próximo com essa aparência de raiva, de rancor? Se você for ler para os seus alunos, Paulo, o apóstolo Paulo, ele entendia que a igreja de Coríntio não estava praticando as boas obras.
não estava cumprindo a palavra de salvação, a palavra que cura, a palavra que batiza, a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas. Tanto é que ele entendeu que Coríntio estava em desobediência. Tanto é que ele entendeu que Coríntios não estava seguindo a palavra do Senhor. Então você vai perguntar para os seus alunos se devemos, a todos os momentos, estar dessa forma. E eles vão responder que sim ou que não, mas você vai dizer para eles que é esse momento, que é esse monge que deve predominar na vida deles, que eles devem viver alegre, que eles devem viver felizes, eles devem viver em constante oração. Que ainda que chore, que ainda que as lágrimas escorram pelo seu rosto, diga para a sua criança, diga para os seus alunos, que na Bíblia Sagrada diz o seguinte, que o choro pode durar uma noite, mas a criança vai dizer assim, mas tio ou tia, eu chorei na noite passada pela dor, pelo sofrimento, pela briga dos meus pais, pela perda de alguém, porque alguém me maltratou na escola, eu chorei, mas no dia seguinte não vi solução. Diga para essa criança que a noite não quer dizer um momento da noite, mas é uma fase que está ocorrendo na vida daquela criança. Essa criança, ela vai entender conforme a maturidade de ensino que você vai estar passando para ela. Você deve interagir, deve brincar, deve se distrair com elas naquele momento, mas nunca perder o foco. Tanto é que na sua revista, se você for pegar, o primeiro tópico, você sabia? Paulo escreveu as cartas de 1ª e 2ª Coríntios aos irmãos dessa igreja, com o intuito de lhe ensinar a esclarecer dúvidas. Devemos bater num amiguinho? Devemos cometer bullying? Devemos ofender? Devemos pegar as coisas desse amiguinho e dizer que não pegamos? Tudo isso você deve esclarecer para a criança da escola bíblica dominical. Ensinar que ela é a imagem e semelhança de Deus aqui nessa terra. Que um momento ele passa, mas as boas obras ela vai continuar e é o que o Senhor vai avaliar de cada um de nós. E continuando, a cidade de Corinto estava localizada em uma estreita faixa de terra. Você vai pegar o seu material que você imprimiu e vai mostrar o mapa, aonde estava localizado Corinto. Na primeira carta, Paulo escreveu enquanto se encontrava em Efésios, para alertar os irmãos de Corinto sobre vários assuntos, principalmente sobre a tolerância ao pecado. Tolerância ao pecado. É correto mentir para a mamãe, para o papai? A mamãe chegou, o papai chegou. Quanto você tirou na escola, Joãozinho? Qual foi essa nota de matemática, de português? E com medo, o Joãozinho, com medo de apanhar da mamãe e do papai, vai mentir. Porque, na verdade, ele tirou nota baixa. E ele vai mentir para alegar a mamãe para se livrar da lição. Você deve ajudar essa criança a entender que, ainda que a verdade doa, ela deve ser dita. Sabe por quê? Porque a verdade ela vai produzir o quê? Perseverança. Ela vai produzir obediência. Então, ainda que essa criança tenha tirado nota baixa, ela deve se alegrar porque a mamãe não está repreendendo ela por mal. Veja só, o que diz na sua Bíblia e na minha Bíblia? Que o Senhor, ele repreende aquele que ele ama. Ele não repreende por maldade. É isso que você deve ajudar essa criança a entender. Que se Deus repreende a cada um de nós, se Ele coloca limite a cada um de nós, se choramos todos os dias, é porque Ele está nos amadurecendo. Ou vamos ter uma geração fraca, como muitas pessoas dizem. Então a nossa missão, a minha e a sua, é isso. É ensinar essas crianças a entender que elas não vieram a essa terra para um parque de diversão. Elas não vieram para essa terra para um lazer, mas elas vieram, sim, para viver cada momento desse, né? É normal, né? Estamos aqui nessa terra, mas o principal objetivo e função dela é viver o reino de Deus aqui na terra. Então,
Na sua revista, Paulo ele veio ensinar, orientar, exortar, ele veio tirar todas as dúvidas dos irmãos de Coríntio. Mas no segundo tópico, o amor de Paulo pelos irmãos. Após a primeira carta de Paulo, enviada na tentativa de restabelecer a moralidade da igreja de Coríntio. Veja só, a criança, o grupo de crianças, ele é um jardim da casa do Senhor. Eles são os principais nos momentos de eventos. Então devemos não somente ajudar nossas crianças, mas também como os nossos líderes, a colocar posições de valorizar as nossas crianças e o espaço dessas crianças, para que elas, hoje, ainda no aprendizado de leitura, de louvor, de oração, amanhã possam ter a maturidade de poder conduzir as ovelhas do Senhor, dar continuidade à obra daquele líder. E isso foi o que Paulo fez. Ele ensinou com esse propósito, porque ele sabia que naquele momento ele estava trabalhando para Deus. Mas ia chegar um limite que ele não iria mais estar trabalhando. Mas outras pessoas iam dar continuidade a esse trabalho. Voltando. Os irmãos de Coríntios ficaram tristes. Ainda que fique triste, mas exorte. Se você vê algo de errado, ensine essa criança. É melhor hoje ela chorar porque ela foi chamada a atenção, segundo a palavra do Senhor, segundo as Escrituras Sagradas, segundo o que Jesus ensinou, do que o mundo fazer ela chorar. Você não concorda comigo? Por isso que eu digo, comenta aqui embaixo. Comenta embaixo desse vídeo. Vamos trocar ideias. Vamos compartilhar. Vamos junto fazer esse reino do céu crescer. A obra do Senhor aqui na terra também crescer. Vamos ajudar para que esse vídeo desse canal abençoado da PEC possa chegar a muitos lares que nesse exato momento estão destruídos. Mas o vídeo, a programação, o conteúdo da PEC vai chegar até esses lares e muitas pessoas vão ouvir a palavra do Senhor. Então tá. Os irmãos de Corinto ficaram muito tristes, não é isso? Ficaram muito tristes porque Paulo estava ali reconhecendo todos os erros, todos os pecados. Mas a segunda carta de Coríntios, ainda no primeiro tópico, a segunda carta foi escrita em resposta aos relatos que teve conhecimento sobre o que os irmãos estavam falando. Eles questionavam sua autoridade como enviado de Deus. Devemos questionar a autoridade do Senhor? Essa criança deve se revoltar porque ela não está podendo colocar as práticas dela no dia a dia dentro da igreja? Lembrando de uma coisa, querido professor, não é o mundo que deve entrar na igreja, mas sim a igreja deve ir até o mundo não para se contaminar, e sim para buscar as almas que estão perdidas. Vou repetir, não é o mundo que deve entrar na igreja, mas a igreja deve ir até o mundo, não para ficar lá no mundo e se contaminar, mas deve voltar com almas ovelhinhas, para que cada um de nós, ao ser consolado, Paulo foi consolado por Tito, ao ver a igreja se destruindo em pecados, ao ver as nossas crianças se perdendo. Como eu disse, elas são o jardim da casa do Senhor, elas são o jardim da igreja. Estamos chegando à conclusão deste ano de 2024. Vamos chegar na programação do Natal e final de ano. Qual vai ser o coral base da sua igreja? As crianças. As crianças vão brilhar na programação do Natal, na programação de final de ano. Sem as crianças, a gente não tem a inocência, a pureza. É melhor ganhar um abraço de uma criança que é pura e inocente do que o de um adulto que a gente não sabe se ele está sendo honesto e verdadeiro com nós. Então dê valor para essas crianças. Vamos dar valor para a nossa escola bíblica dominical. Vamos fazer que a nossa escola bíblica dominical seja o foco de tudo, seja o início de todo o trabalho da igreja, porque também é um discipulado. Assim mesmo como Paulo tentou discipular os seus irmãos em Coríntio. Então, continuando a nossa revista, segundo tópico, arrependimento
sincero. O arrependimento sincero, ele não é sintetizado somente em lágrimas, mas em boas práticas. O arrependimento sincero é o fruto de uma boa árvore, é as boas práticas. Nosso irmão Paulo, você vai preparar seu recurso, não importa o modelo do recurso, mas o que importa é como você vai produzir a sua aula para os seus alunos. Então, você vai dizer que o apóstolo Paulo, ele fazia várias viagens. E uma dessas viagens, ele entrou em contato com seus irmãos em Coríntio, né? Então, o apóstolo Paulo, ele foi um verdadeiro evangelista. Essa criança hoje, que talvez esteja no cantinho dela, mas ela está só ouvindo, só observando, só memorizando e só guardando. Ela está guardando. O apóstolo Paulo foi um evangelista. Ele anunciava a palavra, ele não tinha medo de falar. Ele não se limitava aos grandes, mas ele sabia que o maior de todos daqui da terra era Deus. Esse era o maior, esse era o grande, e não aqueles que ele poderia estar no mesmo patamar. Mas Paulo, ele anunciava as boas novas. Ele anunciava as boas novas sem ter receio de falar, desde que seja cumprido literalmente e integralmente a palavra do Senhor. Que esse Jesus que você prega, que esse Jesus que você está ensinando a essas crianças, ele possa reinar na nossa vida. Amado, mas como é que a gente vai colocar em prática se o mundo hoje em dia vamos dizer, é um mundo hipócrita? Não importa. Não importa, porque quem mantém o seu sustento, quem mantém a cura, a saúde, na verdade, quem mantém a sua proteção é esse ser aqui. É esse Jesus. Então, Paulo, ele não estava se preocupando com os governadores, com os reinos, ele não estava preocupando com os príncipes, ele queria anunciar as boas notícias. Paulo, ele tinha um coração sincero, bom, agradável e voltado para Deus. Até então ele era Saulo, aquele que perseguia a igreja, mas ele foi encontrado por Jesus Cristo. Paulo, por que me persegue? Eu não persigo você, que eu nem sei quem é que está falando comigo. Eu persigo a igreja desses crentes que fazem barulho, que incomoda, que está me atrapalhando. Paulo, por que me persegue? Então veio aquela luz, Paulo ficou cego, né? Foi para a casa de Ananias e lá ele ficou. Até então, Paulo recebeu a mensagem do Senhor. Então, este pequeno homem aqui, esse pequeno recurso onde você vai preparar, ele anunciou as boas novas. A nossa criança da escola bíblica dominical deve ter um coração bondoso e sincero. Bondoso e sincero, não só no momento de uma troca, mas bondoso e sincero deve predominar na sua vida. Não devemos ter o quê? A palavra-chave desse mundo? Interesse por trocas. Se você for ler a sua revista, Paulo, ele não tinha esse interesse. Combati o bom combate e guardei a... Não. Ele não disse que ele guardou o quê? Ele não guardou recursos. Paulo era um homem muito importante quando era Saulo. Ele não guardou, porque nada daquilo servia para ele. Porque aquilo era o quê? Corruptível, aonde ele poderia guardar e o ladrão roubar. Mas ele queria guardar o quê? O incorruptível, num lugar onde não há traça para corroer, nem ladrão para roubar. Então Paulo guardou a boa fé. Coração bondoso. Você vai imprimir seu recurso. A nossa equipe vai disponibilizar as imagens e você vai imprimir e você vai apresentar para os seus alunos na Escola Bíblica Dominical. E um coração sincero. Joãozinho, quanto você tirou em matemática? 4, mãe. Eu tirei 4. Mas eu vou estudar, mãe. Eu prometo. Ao invés dele fazer isso, ele pode se revoltar. Eu tirei 4 porque eu não tive condição de estudar. Eu fiquei jogando bola, eu não quis estudar, eu não entendo matemática.
você não vai ter contato com os pais dessa criança, do Joãozinho, que é o exemplo que eu estou citando. Mas você pode procurar ter contatos. Ajudar também esses pais. Né? O dever do pai é sentar com o seu filho, ainda que seja uma rotina cansativa de trabalho, de tantos desgastes, da mãe também trabalha de desgaste. Hoje em dia, a vida e os pais saem para trabalhar, os filhos vão para a escola, ou a mãe fica em casa, ou o pai tem um negócio próprio para poder trabalhar em casa, não importa. Mas você pode ajudar esse pai e essa mãe. O pai pode ajudar para que o Joãozinho possa estudar, incentivar, animar. Se estamos praticando essa palavra, devemos cuidar dos nossos filhos, devemos cuidar das nossas crianças e não provocar a ira dessa criança. Nossos alunos da Escola Bíblica Dominical devem ser o quê? Receptível, deve ser bondoso. Se vê alguém sofrendo, se vê alguém caído, como aqui na imagem, deve ajudar, ao invés de passar por cima e rejeitar. Se a gente for ver a história do bom samaritano, passou o quê? O levita e deixou de lado. Passou o sacerdote e deixou de lado aquele homem que estava jogado. Mas passou o samaritano, ele ajudou. Sem conhecer quem era aquele homem que estava jogado, porque hoje em dia a nossa mente ela acaba se envolvendo com o sistema do meio que a gente vive, que a gente acaba rejeitando. Mas ainda que a gente não tenha recurso para dar, a gente tem o quê? A palavra do Senhor. Dizer para essa pessoa, Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo te ajuda. É fazer que as nossas crianças entendam isso. Fazer que as nossas crianças sejam o verdadeiro tesouro dos céus aqui na terra. Seja o quê? Um instrumento de Deus na terra. Seja um embaixador, um ministro da palavra. Querido professor, Deus que consola. Último tópico da nossa lição de hoje. Nossa lição é a lição número 7. O amor de Deus nos consola. Deus que consola. Deus que consola. Deus que nos consola. Jesus Cristo, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diga para essa criança orar. Diga para essa criança ler a palavra do Senhor. Diga para essa criança começar a praticar. Mas como fazer isso se as nossas crianças querem brincar? Então, crie um evento. Ajude essas crianças. Prepare um recurso, um material bonito e faça que essas crianças, ao ver a brincadeira, possam interpretar a palavra do Senhor. Não somente na escola bíblica dominical, mas um sábado que você esteja livre, ou essas crianças também estejam livres, reúna essas crianças, faça um momento recreativo com elas. Porque se a gente abandonar nossas crianças, o mundo está aí para trabalhar com elas. Então, quando concluir a nossa lição, você vai, juntamente com a sua criança, juntamente com seus alunos, vai pegar a revistinha dela e vamos fazer o quê? Ajudar nossas crianças, que durante a semana temos um devocional do dia a dia. Vamos fazer uma dinâmica? Quantas crianças conseguiram ler e memorizar o devocional do dia a dia? Você vai ver os resultados. E daqui a pouco, na conclusão da nossa revista, você vai pegar, reunir as suas crianças, fazer um círculo ali para fazer as atividades. Onde as crianças vão desenvolver as atividades, refazer o versículo bíblico que lemos no início da lição, aqui nos papiros, não é isso? Nos pergaminhos, na verdade. E depois vai poder responder a segunda questão e assim por diante. Ajude a sua criança, ajude os seus alunos a fazer as atividades, ajude para que elas possam ter o compromisso com a obra do Senhor. Então, queridos professores, que você possa comentar aqui embaixo do vídeo, né? Vamos trocar ideias, vamos tentar ao máximo nos ajudar. Diga como está o desenvolvimento na sua igreja da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine a sua mente, abençoe as suas crianças e juntos vamos propagar a palavra do Senhor, para que a PEC, o conteúdo deste abençoado canal, possa chegar em muitos outros lares. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Amém.